Conosco, gentilmente nos atende, muito obrigado desde já, Valdomiro Ramos, político experiente, advogado, vereador mais bem votado de Guarulhos em 1996. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Guto Tavares. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. E como diz o Rabi, boa noite a Carla Ramaciotti e a toda a equipe aqui do programa Radar, que é uma alegria muito grande revê-los neste momento que a gente, inclusive, sente muita saudade daquelas pessoas que nos deixaram, né? O Pedro, que era meu grande companheiro, meu grande amigo, meu afilhado, e foi um prazer também rever o filho dele que está aqui com vocês, trabalhando juntamente conosco. E muito obrigado pelo convite, Guto. E estamos aqui à sua disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esta cidade que nós amamos e que adoramos, que é a cidade de Guarulhos. Você sabe que eu passei a acompanhar um pouco mais a política de perto, guarulhense, em 2009, quando eu fui trabalhar, 2008, quando eu fui trabalhar no Diário de Guarulhos, aí depois conheci a Câmara Municipal, fui ser assessor da Luísa Cordeiro, e o Pedro Notaro me chamou, ainda na faculdade, Guto, vamos ajudar a gente no radar lá de manhã. E a partir dali o Pedro passou a ser até um professor, e aí eu passei também a te conhecer, não te conhecer, já tinha ouvido falar, mas o Pedro prezava muito pela qualidade, pela distinção aqui do Radar de Notícias, e sempre que podia o Valdomiro Ramos estava aqui, e é justamente com esse intuito que nós te convidamos, porque é uma pessoa distinta, tem muito o que dizer. Para quem não sabe, o Valdomiro Ramos foi padrinho de casamento, né, ou é padrinho de casamento do Pedro Notaro, pelo qual ele nutria uma grande admiração. Sem sombra de dúvidas. O Pedro, a gente trabalhou muito, inclusive nas minhas campanhas de vereador, o Pedro nos ajudou bastante. Inclusive, ele era diretor do nosso jornal naquela época, o Jovem News, né? Foi um jornal onde o Pedro criou a coluna Bastidores. O jornal era esperado toda semana só para ver a charge e a coluna Bastidores, que era escrevida pelo Pedro Notaro e a charge feita pelo Edgar Sarraceni. Então, aquilo foi um momento muito bom das nossas vidas. Até arrepia, porque eu comecei a fazer toda terça-feira, eu vinha para cá, para o Radar, chegava mais cedo, me reunia com o Pedro, a gente ficava uma hora na sala rascunhando histórias para um livro, né? A coluna. E não, ele me contando a trajetória dele para a gente escrever o livro sobre a trajetória dele. E ele falou justamente, ele narrou essa história do início com o seu jornal, tinha até bem lá nos primórdios que ele começou a escrever, e a cidade parava para acompanhar. Verdade. E a coluna era muito esperada realmente, a charge também. Mas aí o Pedro foi se desenvolvendo como jornalista, né? E aí passamos a participar de um programa na Rádio Líder, que era então o âncora daquele programa, era o Silvio Sanzoni, e a gente começou na rádio junto com o Pedro, com o Arnone. Eu fiquei 2 anos na rádio, e depois, quando eu fui secretário de Serviços Públicos, a gente tinha um dia por semana aqui na rádio, no programa Radar de Notícias, e foi um trabalho muito bom na época de 1995, 96. Valeu a pena. Mas vamos falar da nossa cidade atualmente. Mas antes de chegar atualmente, até o André, que fez aqui o levantamento, o André trouxe, eu vou ter que ler aqui, gente. Porque, tá vendo, Carla? Ele falou das votações, né? Para quem não sabe, o Valdomiro Ramos é até hoje o vereador mais bem votado da história de Guarulhos. Nominalmente. Com mais de 14 mil votos, ele vai falar a exatidão dos votos, que eu só sei que é mais de 14 mil. Mas você vê, ó. Aí o André levantou aqui, André Siqueira. Em 2000, o pastor Edno, 6.040. Em 2004, Adilson Valente, 5,5. Alan Neto, 6.500 em 2008. 2012, Soutur, 7.183. 2016, Romildo Santos, 7.681. E o seu Luiz da Sede agora, em 2020, com 8.300 votos. Verdade. Você acredita que alguém vai chegar nesses 14 mil aí, Valdomiro? Olha, atualmente, com um número reduzido de legendas para que cada partido possa lançar como candidato a nova regra, né? A nova regra eu acho que vai ajudar bastante e pode acontecer. Eu obtive em 1996 14.462 votos. Foi fruto de muito trabalho, de muita dedicação, né? E a gente vinha, logo em seguida eu também fui candidato a deputado estadual, tive mais de quase 30 mil votos. Deixei de ser eleito deputado estadual por problema de 600 votos, mas isso, infelizmente, são coisas da política, né?
Mas ocupei várias secretarias no município. Com 24 anos de idade, eu ocupei a Secretaria de Economia e Planejamento em 1977, na primeira gestão do então prefeito Neftales, e a gente conseguiu transformar essa cidade. Recebemos, é lógico, um município com boa qualidade, que vinha da administração do seu Valdomiro Pompeu, e isso ajudou bastante. Então, ocupei a Secretaria de Economia e Planejamento, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria da Habitação. Então, isso tudo nos deu bastante experiência na vida pública e também no trabalho com a coisa pública. Na Câmara foram 5 mandatos de vereador, inclusive um mandato de 6 anos. Foi o meu primeiro mandato, foram de 6 anos. E agora, recentemente, eu fui convidado na época pelo então presidente da Câmara, vereador Eduardo Soutur, para ser o secretário da administração da Câmara Municipal, cargo que eu exerci durante 1 ano e alguns meses. Você, inclusive, nos acompanhou, estávamos juntos lá. E é essa a nossa trajetória aqui na vida pública. Depois, quando deixei a Câmara Municipal de Guarulhos, fui para a Assembleia Legislativa, trabalhar lá com o grande líder Campos Machado, o deputado estadual Campos Machado. Cheguei a ser secretário estadual do PTB e membro da Executiva Nacional, num partido que a gente conseguiu que ele fosse o 3º partido no Estado em 2020. Depois, infelizmente, com os problemas de Roberto Jefferson, o PTB, infelizmente, praticamente deixou de existir, e aí deixamos o partido, e essa história que você conhece, todos já sabem. E atualmente, o que você anda fazendo do ponto de vista político? Muito bem. Quais são os seus planos para 2024? Atualmente, querido Guto, eu estou filiado ao PSB, que tem como presidente do partido aqui em Guarulhos o grande vereador, grande companheiro, grande amigo. Aliás, eu até brinco com ele, porque o pai dele sempre me ajudou quando eu fui candidato a vereador, e ele, quando criança, ele já distribuía os meus santinhos lá na região do Jardim São João, no Jardim Jade, Santa Terezinha, que é o vereador Wesley Casaforte. O vereador Wesley Casaforte é o presidente do PSB aqui em Guarulhos, esse partido que eu estou filiado hoje, e ele é um rapaz muito inteligente, dinâmico, jovem, e está conduzindo muito bem o partido aqui na cidade. Tanto que o PSB hoje está com seu quadro de candidatos a vereadores quase totalmente preenchido. E eu trouxe aqui uma novidade para você hoje, Guto, e também para todos aqueles que estão assistindo ao programa Radar de Notícias. O PSB vai lançar uma candidatura própria à Prefeitura de Guarulhos agora em 2024. Olha, é novidade, atenção. É novidade, atenção, você é o audiência. Primeiro que está sabendo, né? Atenção, audiência do Radar de Notícias. Eu já tinha ouvido falar de rumores, mas isso há muito tempo atrás. Sim. Eu imaginei que não iria para frente, mas está aqui o Valdomiro Ramos, o experiente Valdomiro Ramos, trazendo a informação de que o PSB vai lançar um candidato ou candidata a prefeito na cidade de Guarulhos para as eleições desse ano. Já tem o nome? Ainda não, nós estamos discutindo isso dentro do partido. Seria o senhor? O PSB hoje é um diretório devidamente constituído, né? E a gente está discutindo, está conversando, tem muita novidade que vai surgir em cima dessa candidatura e também do nosso quadro de candidatos a vereador que vai disputar as próximas eleições do dia 6 de outubro de 2024. Mas esse candidato ou candidata já está afiliado ao partido? Esse candidato já está afiliado, não será um candidato que virá com uma filiação nova para ser candidato a prefeito. O próprio diretório já tirou uma decisão de que será um filiado do partido a ser candidato a prefeito agora nessa eleição de 2024 pelo PSB. O senhor teria interesse? Eu tenho. Nós estamos conversando lá, tem muita água rodando ainda por baixo dessa ponte, é um assunto que nós vamos discutir. Tudo que existe agora é meramente especulação, não só em torno de nomes no PSB, como em qualquer outro partido aqui na cidade de Guarulhos, né? Valdomiro, 18h44, muito obrigado por toda a audiência que está acompanhando o Radar de Notícias, na TV Guarulhos, pela Viva HD e também no Facebook, no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like aí nas redes sociais. Agora, Valdomiro Ramos, usando aqui a sua experiência política, né, eu sei que, obviamente, como membro, enfim, dirigente ou filiado do PSB, obviamente o senhor vai trabalhar pelo seu partido.
Mas, Com certeza. mas pedindo aqui a sua ótica sobre esses nomes que estão já lançados aí, vamos dizer assim, né? Eu queria te perguntar, por exemplo, o Eloy, você é um político experiente, acompanhou também a trajetória do Eloy Pietá. O Eloy Pietá deixou o PT para trabalhar na formação de uma frente ampla pela qual ele pretende disputar a eleição. Qual que é essa leitura sobre isso? E se você entende que uma frente ampla tem condição de ter sucesso, ou se você acredita que a eleição vai polarizar eventualmente entre o governo e o antagonista, que é o PT, por exemplo? Bem, Guto, hoje tudo é especulação. Tudo vai se decidir até o dia 5 de agosto, quando é o prazo para que as convenções partidárias sejam concretizadas e os nomes sejam oficializados, né? Agora nós temos o prazo de 6 de abril, aliás, 5 de abril, que é para filiação, né? Daqueles que pretendem se candidatar por um partido político nas eleições agora de 6 de outubro de 2024. O Eloy vai ter que decidir por qual partido ele vai ser candidato. Mas quando a gente faz uma análise do quadro político e dessas especulações que existe hoje politicamente em Guarulhos, principalmente em cima dos candidatos a prefeito, a gente tem que começar analisando a atual administração. Porque a atual administração, ela tem que ser analisada por vários ângulos. O prefeito Guti, quando assumiu a prefeitura de Guarulhos, lá nos idos de 2018... Foi 2016, a eleição de 17. 2017, nós temos inclusive uma entrevista que eu concedi aqui para o Pedro, está gravada, e essa entrevista a gente falava das expectativas a respeito da administração do Guti. Infelizmente, Guto, você sabe que o eleitor e toda a população esquece fácil as coisas. O Guti, quando assumiu a prefeitura de Guarulhos, ele pegou uma cidade totalmente endividada, uma cidade totalmente quebrada, com várias obras paralisadas, está aí os céus, as creches, e ele, em determinado momento, nós até chegamos a conversar, e eu disse que seria difícil ele deixar um legado, mesmo eu tinha certeza que seria um mandato de 8 anos, porque ele vinha com uma disposição muito grande, e ele, quando assumiu, a primeira preocupação foi sanear as finanças de Guarulhos e concluir as obras. Isso demorou um certo tempo, Guto. Né? O problema do SAI foi um problema sério. O famoso trevo de Bom Sucesso, as desapropriações, o governo federal, o governo estadual. Então, o governo Guti tem uma participação muito ativa também para o futuro nessa eleição de 6 de outubro de 2024. Foi um governo difícil para o Guti? Foi, mas ele soube administrar isso e soube resolver os problemas. Vai deixar um legado muito difícil. Tem alguns assuntos que, inclusive, eu disse pessoalmente a ele que eu não concordo. Eu, por exemplo, eu sou totalmente contra o congelamento do IPTU. Nossa, mas essa é uma bandeira de campanha que a gente vê tão Sim, usada. Estou até surpreso de ouvir. Não, sou totalmente você contra, e vou te explicar. E desculpa falar você, que é o Não, senhor, mas você pode ser tão jovem, pô. Nós estamos juntos. Olha, veja bem. Eloy Pietá congelou o IPTU mais ou menos por uns 4 ou 5 anos aqui em Guarulhos. Mas ele não pôde congelar por muito tempo. Ele teve que assumir e atualizar o IPTU. Levou pau, mas conseguiu fazer o sucessor. O Almeida cometeu o mesmo erro, o mesmo engano. Chegou um momento que teve que atualizar. Aí, aonde apareceu o Guti? Qual foi a base do Guti para ele se eleger prefeito? Não foi só chamar o Eli Correia de forasteiro. Não foi só aquela decisão do eleitor de Guarulhos que não queria mais ninguém do PT. Por quê? Porque o IPTU era o grande vilão da história naquela época. Justamente porque congelaram e chegou no momento que tinha que atualizar. Esse IPTU vai continuar sendo congelado? Ah, mas esse ano não vai, com certeza. Esse ano eu não acredito.
Pode ir vai tentar levar isso até a data da eleição, mas não pode passar desse ano. Esse IPTU vai ter que ser atualizado. Ou seja, o senhor está dizendo que, na sua análise, a partir do próximo prefeito já se não... Não, o próximo prefeito, se não atualizar agora, no primeiro ano da próxima administração, ele vai ter que reajustar. Qualquer que seja o candidato a prefeito em Guarulhos, vai ter que enfrentar este problema. E a população de Guarulhos pode ficar sabendo que isso vai acontecer. Tudo o que foi represado até agora vai ter que acabar acontecendo e atualizando. O IPTU é um assunto grave a ser tratado. Ele teve também a situação da ProGuaru, eu disse para o Pedro Notaro quando o Guti assumiu aqui, quando eu falei naquela época que ele assumiu que a ProGuaru tinha 2.200 funcionários, o Pedro ficou assustado. Eu falei, Pedro, o Guti tem a grande oportunidade agora de sanear essa empresa de economia mista, porque ela é muito importante para ajudar numa administração municipal, pela facilidade que ela impõe dentro da esfera administrativa. O prefeito pode remanejar, né? Sim. Ó, quero 100 operários hoje no Jardim Presidente Dutra resolver o problema lá. A empresa de economia mista foi criada para isso. Eu fui um dos primeiros acionistas. Foi criada na nossa gestão, na primeira gestão do professor Tales. Muito bem. Eu falei, o Guti tem esta possibilidade de chegar e colocar uma auditoria externa e sanear a prefeitura, a ProGuaru. Mas não aconteceu isso. Muito pelo contrário, se aumentou o número de funcionários e o Guti vai carregar isso. Infelizmente, a extinção da ProGuaru, o Guti vai acabar carregando, mesmo ele tendo boas intenções. Um outro fato que ele acabou extrapolando, não sei quem foi a cabeça brilhante que chegou para ele e disse: você tem que criar a taxa do lixo, e a Câmara foi junto nessa. Mas vejam que um administrador, quando ele é bem intencionado, ele sabe a hora de recuar. E o Guti soube a hora de recuar. Ele percebeu que errou, recuou e revogaram a lei da taxa do lixo. Qualquer prefeito, qualquer político que cria a taxa fica marcado. Fica marcado. Eu não acompanho 100% a política da capital, mas toda vez que eu lembro da Marta Suplicy, eu lembro de Martaxa. É o apelido que pegou. Agora, Guto, você, congelando o IPTU, você não tendo o reajuste pelo menos da inflação todo ano, você deixou de investir aquele acréscimo 15% na saúde e 25% na educação. E toda a receita municipal gerada no município, ela interfere no índice de distribuição do ICMS. Então, aparentemente, para aquele que não tira o dinheiro do bolso para pagar um IPTU um pouco mais alto com a correção da inflação, ele está satisfeito. Mas os grandes latifundiários, os grandes proprietários, esses ficaram muito mais satisfeitos ainda. Mas o Guti foi corajoso quando ele peitou de frente os agentes fiscais, agentes cadastradores da prefeitura e afastou com força policial, com polícia federal, com tudo, com os inquéritos que estão mandando ainda, porque estava represado quase 50 mil processos de cadastramento de imóveis aqui em Guarulhos. E grandes empreendimentos. E pelo que eu tive acesso, aliás, tem muita coisa para acontecer esse ano, viu? Vai acontecer. Eu sei, mas pelo que eu tive acesso, o erro era sempre para baixo. Nunca é para mais. Não. Ou seja, se era para cobrar 30 mil, cobrava 300, ou então 3 mil. Nunca cobrava 300 mil. Sempre o cadastrador, ou quem estava fazendo, errava sempre para baixo. Sempre. Ao invés de ser 50 mil de IPTU, cobrava 5 mil. Mas não cobrava 500 mil ou 55 mil. Então, o erro sempre para baixo. Agora, esse erro prejudicou quem? Prejudicou o investimento na saúde, prejudicou o investimento na educação e, acima de tudo, prejudicou o investimento no funcionalismo público. Eu vi agora há pouco um espectador aqui do programa colocar que o servidor público, ele é à frente da administração. E, realmente, o servidor público tem que ser prestigiado. É ele quem é a retaguarda de uma boa administração. Voltando, então, para aquilo que você perguntou. Você falou da audiência, ó. Ivaldo Araújo, da Rua 100, reclamando de enchente lá. Tereza Barbosa elogiando a sua entrevista. Nelson Costa, Dirceu Ferreira, inclusive usou o termo mestre aqui. Toninho Simões, muita gente na audiência, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Obrigado. Essa entrevista serena aqui com o Valdomiro Ramos. Concorde ou não com tudo que ele está falando, mas é uma entrevista serena, né?
Obrigado pela sua presença. 18h54. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o quadro especulativo que existe hoje. Você me perguntou do Eloy Pietá. Isso. Além do Eloy, a gente percebe também outros pré-candidatos, eu não vou dizer com menos pompa, mas com menos mídia, né? Ou ou que estão se expondo menos, né? Vamos falar assim, ó. O Márcio Nakashima pelo PDT, o PDT assegura, e ele já disse também que é candidato a prefeito. Você tem o Lucas Sanches, tem o Thiago Surfista, você tem o Professor Jesus, o Martelo, a Fran Correia, enfim, todos esses nomes estão ali na disputa, vamos dizer assim, né? Vamos começar pelo Eloy Pietá, que deixou a sua base partidária. Além do Alencar, claro que o americano e o xerife também, que estão sempre aí. O Eloy Pietá deixou a sua base partidária, que sempre foi fundamental, e a origem dele. Deixou o PT. Será que o PT deixou dele? Nós vamos perceber. Agora, sinceramente... Vamos saber essa pergunta no dia 6 de outubro, ou antes, né? Vamos perceber. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que a pessoa não pode ser é ingrato. Eu vi, na eleição passada, o que o deputado federal Alencar arregaçou as mangas a favor do Eloy Pietá. Olha... Nisso, e o senhor e o cowboy concordam, viu? Eu vi, não, porque a gente acompanha, apesar de estar fora, mas a gente acompanha. Eu, sinceramente, o Eloy Pietá, ele vai ter que arrumar os seus companheiros de caminhada. Segundo informações, o que a gente vê de especulação, a sua companheira de caminhada é a Fran Correia, né? Ele está apostando nisso. Para qual partido será que ele vai? Muita gente fala que ele vai para o Solidariedade, que é o partido que tem como presidente o ex-prefeito Sebastião Almeida, né? E tem lá o atual vereador, o Leandro Dourado. Eu estou sabendo... Ele não está afiliado lá, mas ele é muito próximo ao partido. Não tem conversa. Não tem conversa, isso está resolvido, né? Então, o Eloy Pietá vai ter lá o seu caminho a seguir. Eu desejo boa sorte a ele. Nós tivemos várias divergências políticas e jurídicas, como ainda temos, né? Todos sabem do nosso trabalho e essa vinculação. A máquina vai ter que lançar um candidato. Você falou aí no Jesus, você falou no surfista, você falou no americano, você falou no xerife. Desses quatro, quem será o candidato da máquina? Quem vai respeitar a liderança do prefeito Guti? Quem? Quem será o escolhido? Muito se fala que o escolhido não será nem indicado pelo Guti, será indicado pelo governador, o xerife. E num cenário como esse, até o Tiziano entra na briga aí, viu? Sabia? Olha, eu vou ser sincero para vocês. Quem pode, manda. Quem é inteligente, obedece. E dentro da máquina, o grande líder e quem está hoje com a faca e o queijo na mão é o prefeito Guti. É ele quem domina, é ele quem vai mandar. Vai ter interferência? Pode ter interferência. Essa interferência é em função de uma pretensão que ele tem de ocupar um cargo maior a nível de Estado? Acredito que sim. E ele tem competência para isso. Está na hora de Guarulhos ter alguém representando a cidade no governo do Estado ou lá numa secretaria, como já teve anteriormente. Você veja o Felício lá de São José dos Campos, do mesmo partido do Guti, é hoje vice-governador do Tarcísio. Tá certo? Então, você veja que aí nós temos já 4 candidatos, porque a hora que decidir, vai ficar todo mundo no mesmo time, Guto, né? Eu não tenho dúvida. Tem um outro candidato, que eu reputo um bom candidato, conheço muito bem e sei da qualidade dele, que é o Márcio Nakashima. O Márcio Nakashima, eu tenho certeza que se ele for à frente, e for candidato a prefeito pelo PDT, nós vamos saber disso até 5 de agosto, é um bom nome, né? É um bom nome. Você tem aí outros nomes. Por exemplo, o vereador que surgiu agora, Lucas Sanches. Ele é o rei hoje, aqui das redes sociais. Isso elege? Não sei. Já foi provado anteriormente que tem uma participação. Agora, você tem a máquina, onde o prefeito Guti vai indicar um candidato, e você tem
o outro lado, que eu acho que a força do PT aqui em Guarulhos ainda é muito grande. PT que já afirmou o seu candidato, né? Deputado federal Alencar Santana. Isso. O Alencar Santana, aliás, eu achei engraçado. Só uma parte, 18h59, quase Nossa. 19 horas. Vamos encerrar aqui na TV Guarulhos. Muito obrigado pela sua audiência também, pela Viva HD no 508. Se quiser acompanhando, vamos estender aqui mais 5 minutos nas redes sociais, Facebook e YouTube. Muito obrigado pela audiência para quem está na TV. Vamos continuar nas redes sociais, porque quando o papo é bom, a gente faz hora extra aqui. Vamos conversar um pouco mais. Vamos lá, Eu Valdemiro. acho, Guto, veja, analisando também o candidato do PT, o deputado federal Alencar Santana. Eu acho que tem que ser analisado de uma forma bem separada do candidato, e é lógico, está vinculado ao partido, mas a gente tem que conhecer bem a pessoa. Por exemplo, o americano já foi vereador por vários mandatos, Habilidoso vereador. muito bem habilidoso, foi meu companheiro vereador, gosto muito dele. Secretário de governo exemplar. Acho que o governo Guti passou a ter uma cara mais de governo, a mostrar assim, Exatamente. concorde ou não, tá, pessoal? Mas quando o americano chegou ali, o próprio Paulo Carvalho também, que participou um tempo atrás, Sim. Eu, como jornalista, fazendo uma análise, ele falou, Claro. passou a ter uma cara, vamos dizer assim. Sim, então o secretário de governo ajudou muito, o americano ajudou muito essa gestão do Guti. Agora, o americano, você veja, vereador, secretário de governo, tem uma experiência muito grande, ajuda a administrar a cidade. Do outro lado, nós temos um menino que foi assessor de vereador, foi vereador, foi secretário de governo, foi deputado estadual e já por 2 vezes deputado federal e líder do governo federal, na Câmara. Vice-líder, ele chegou a assumir como líder por um período Exatamente. do governo federal, gente. Então você veja que toda esta experiência o credencia como um forte candidato a prefeito e experiente para administrar na nossa cidade. Todos sabem da minha posição política a respeito do PT. Mas eu estou analisando aqui a pessoa, eu não estou analisando o partido. Posição antagonista, né? O Valdomiro Ramos nunca foi um político de esquerda, podemos dizer assim, né? Nunca fui. Mas eu tenho que considerar os 2 candidatos experientes aqui em Guarulhos. O americano é um candidato experiente e será um bom administrador se for eleito prefeito, como o Alencar também. Se for eleito prefeito, será um excelente administrador. Os 2 independente de partido político, pela experiência, pela bagagem que eles trazem. Mas eu fazer uma parte e colocar um adendo nessa sua análise. Por exemplo, aí você não acha que lideranças políticas, eu sei que uma coisa é você ter estratégia marqueteira para ganhar a eleição, e outra coisa é você ter uma análise serena, como a do Valdomiro Ramos, concorde ou não com ela. Mas você não acha que diante dessa sua análise a sociedade deve prestar mais atenção em si, nos candidatos e não nos eventuais padrinhos do candidato? Porque assim, tem um monte de candidato por aí brigando para ter o apoio do Lula, outros brigando para ter o apoio do Bolsonaro. Gente, quem vencer a eleição em Guarulhos, se for prefeito ou prefeita, não é nem o Lula nem o Bolsonaro que vai governar Guarulhos. São o prefeito ou a prefeita que vencer a eleição. Vamos prestar atenção nisso. Exatamente. Você falou muito bem, Guto, a respeito desse assunto. Nós precisamos ver a pessoa que vai administrar a cidade de Guarulhos. Tem competência ou não? Já provou ou não? Já foi testado ou não? Por exemplo, eu admiro muito o deputado Jorge Wilson, conhecido como o xerife do consumidor. Ele tentou várias vezes ser vereador em Guarulhos e não conseguiu. Mas se elegeu deputado estadual, juntamente com Celso Russomano, com uma votação espetacular. Aproveitou a oportunidade que teve, né? E se reelegeu, aproveitou. Política é isso, é um momento, né? Ele está no lugar certo, no momento certo. Né? Então, não vai aqui nenhuma crítica. Olha né? o Tarcísio, o governador de São Paulo. Ele é governador porque o Bolsonaro apoiou ele. Então, não seria nunca governador de São Paulo. Exatamente. Agora, eu acho que nós temos que começar a analisar aqui em Guarulhos as pessoas que realmente se enquadram nisso. O Lucas Sanches, excelente vereador, tem demonstrado que sabe trabalhar, sabe como fazer, como legislador tem sido brilhante, mas eu
acho que dificilmente vai ter condição de chegar, mesmo que se tenha aí o apoio do famoso, o mito, Bolsonaro, né? Agora, quais outros nomes que a gente tem na cidade? Doutor José Mário te mandou um abraço ali, disse que o senhor é um dos poucos Você está com o senhor de novo. É um dos poucos, e se eu não me engano, ele usou a palavra ídolo, olha lá. Ó. Boa noite, Guto, e meu grande abraço a um dos meus poucos ídolos políticos, Valdomiro Ramos. Doutor Zé Mário é um grande como amigo. Faz falta, já são 18h04, daqui a pouco a gente vai encerrar, mas como faz falta no debate público, uma análise assim mais serena. Eu entendo, a polarização ela pode fazer parte do jogo, até é importante, às vezes você tem um choque ali de realidade, mas é importante ter uma análise serena, colocar as pessoas a pensarem, né? A ter um voto mais pensado. Mais consciente, né? Exatamente. Por exemplo, você falou do Martelo. O Martelo pode ser candidato a prefeito também. Primeiro que a gente não sabe para que partido ele vai, né? Porque essa expulsão dele do PDT, eu não sei como está. Você que é do partido? Não há uma expulsão, né? Até onde eu sei, precisa até atualizar, carnaval, começo de ano, nunca mais falei com a turma. Sei. Mas foi instaurado um processo lá por conta de divergências, inclusive uma entrevista Sim, aqui, mas, entrevistas aqui no radar. Mas a gente já vai entrar aqui na janela partidária. Ele sai. O Miguel é um excelente administrador. Meu amigo de infância, fomos vereador junto, ele, também com o pai dele. Um administrador que já provou que é competente, tá certo? Precisa ir para a rua se quiser ser candidato a prefeito. Não dá para ele se eleger prefeito dentro da empresa dele, né? Mas também é um nome tradicional na cidade, tem condição, mas pelo que eu já estou percebendo, o que eu ouvi dizer, um passarinho me contou, me parece que vai ali caminhar para o lado do Eloy Pietá, junto com a Fran Correia. Né? Olha aí. Agora, é muita história. Aqui novidades ou possíveis novidades. Nós trouxemos duas novidades aqui. O PSB lança candidato próprio, né? E então, você veja, Guto, muita coisa ainda vai acontecer na administração do Guti. Eu tenho certeza que ele reserva algumas obras fundamentais aí para a cidade e isso vai acabar influenciando e interferindo um pouco na decisão do eleitor, né? Uma pergunta ali para o Auro Alexandre Castro. Opa! Pergunte ao vereador Valdomiro Ramos o que ele acha dessa demora na decisão na escolha do candidato do governo. Áureo, muito obrigado pela sua pergunta, um prazer em revê-lo. Não é demora. Não é demora. Eu tenho certeza que o Guti está sofrendo muita pressão. E outra, o Guti também é estrategista, viu? Na minha análise, ele esperou decidir o que seria do Eloy Pietá, por exemplo, que era um ator importantíssimo nesse processo. Opa, o cara mexeu na casa lá, agora eu vou ter que mexer a minha casa. E aí, obviamente, você sabe, de bastidor, está tendo toda uma pressão em torno do candidato xerife ou candidato americano. O Guti está sofrendo essa pressão e ele deixou os dois candidatos a prefeito da preferência dele solto. Vai e tenta conquistar. As pesquisas vão dizer. E eu acho que por esses dias vai surgir uma pesquisa importantíssima e que vai avaliar esse referendo e a indicação do Guti. Valdomiro, 19h07, mais 19h08, 2 minutinhos aqui para concluir essa edição do Radar de Notícias. Se você permitir, nós vamos voltar daqui uns dias para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos nos falar mais. Como diz o Rabi. Muito bem, Guto Tavares. Vamos lá, bela sua camisa hoje. É verdade. Mandar um abraço para o Rabi, estará conosco na segunda-feira. Valeu, Rabi. Para encerrar rapidamente, como é que o senhor está enxergando esse cenário nacional entre o governo Lula, enfim, essas denúncias aí que apontam para um possível ensaio de um golpe na democracia pelo governo do presidente Jair Bolsonaro? Eu sou suspeito para falar, viu, Guto? Porque eu votei, defendi e defendo o ex-presidente Bolsonaro. Isso tudo é uma armação. E eu paro por aqui. É o meu posicionamento e se precisar ir para Paulista dia 25, eu estarei lá presente. Tá certo, Valdomiro Ramos. Mais algum ponto a se destacar nesse minuto final? Meus agradecimentos e minha alegria por estar aqui mais uma vez no programa Radar de Notícias, agora coordenado por você, Guto. Espero ser convidado mais vezes e mandar aqui meus sentimentos
ao nosso querido Pedro Notário e que ele continue nos protegendo aonde estiver. Ah, mas Tanto a todos nós, quanto a família dele e a toda a nossa família. quem tem fé acredita na questão da proteção. Eu sou uma dessas pessoas que tenho fé, mas quem não tem muita fé, pode ter certeza, inspiração ele está mandando todo dia aqui para Com nós. certeza. Maguto, estamos juntos e eu quero desejar a você felicidades na sua candidatura. Pena que você vai ter que ficar aqui só até dia 30 de junho. Dia 30 de junho você vai ter que cuidar da sua candidatura, que, aliás, você já está cuidando bem. Estou sabendo, tenho ouvido falar. Você será um excelente vereador à cidade de O Guarulhos. futuro a Deus pertence. Amém. E ele quer você lá, Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Até a próxima, se Deus quiser. se Deus quiser.